encontra-se em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. O texto diz assim: Pedro nega Jesus. É o texto no qual o apóstolo Pedro, conhecido por qualquer pessoa que um dia já tenha lido a Bíblia ou já tenha tido contato com o cristianismo, sabe da importância do apóstolo Pedro para o cristianismo, sendo que nesse momento, de forma muito humana e de forma muito característica de nós, seres humanos, Pedro vai falhar por 3 vezes. Pedro vai nos ensinar, a mim, a você, inclusive eu, que sou pastor dessa igreja, a tomarmos cuidado com o orgulho. Momentos antes, Pedro tinha dito: olha, Jesus, não vou te negar de maneira alguma, não te abandono por nada, estou pronto para morrer com você. Agora Pedro vai fazer um favor de negar Jesus 3 vezes. Pedro, como eu disse, é um homem com fortes contrastes, como eu e você. Pedro tinha altos e baixos, momentos de coragem, momentos de covardia, momentos de muita fé, momentos de pouca fé, momentos de bravura, momentos de fraqueza. E a gente tem que aprender a lidar com isso, para que não venhamos a viver nesses altos e baixos a todo momento e chegar ao ponto de negar o meu e o seu Senhor. Então, no Evangelho de Lucas, a partir do 54, o texto diz assim: então, prenderam Jesus aqui, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Para aqui, daqui a pouco eu vou continuar. Após prenderem a Jesus, seus algozes o levam para um palácio, para a casa do sumo sacerdote. E antigamente, lá em Roma, era muito comum, e aqui, no caso, em Jerusalém também, mas o Império Romano dominava Jerusalém, que se construíssem palácios e se deixasse um pátio no meio, igual aqui ao ar livre. E ali, naquele pátio, o povo se juntava para esperar as decisões que viriam do sacerdote, ou até mesmo da guarda romana, da guarda pretoriana aqui. E nesse caso, Pedro está no meio desse povo. O texto diz que prendem Jesus e que, de longe, Pedro vai seguindo o cortejo, né, se assim eu poderia dizer, do bando que prendeu Jesus. E quando chega à casa do sumo sacerdote, Lucas nos diz direto que Pedro estava dentro da casa. Mas se você ler no Evangelho de João, João vai dizer que Lucas só entra na casa do sacerdote porque João, o apóstolo João, intercede por ele e pede que seja autorizada a entrada de Pedro. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 15 e 16, o texto diz assim, vou ler: Simão Pedro e outro discípulo, que é João, seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio com Jesus. Então João entra. Mas aí João, olha o que diz: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que é João, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então Pedro só entra depois que João intercede por ele. E aí você vai perceber que, apesar de todos os discípulos de Jesus terem fugido, Pedro e João permanecem fiéis, seguindo a Jesus. Contudo, eles seguem a Jesus. Você reparou? O texto diz assim: Pedro seguia de longe. Pedro seguia Jesus. Eu me recordo que eu já preguei esse texto aqui há mais de um ano atrás, e eu dizia: Pedro seguia Jesus de perto bastante, para não se afastar o suficiente para negar as suas próprias palavras, mas ele seguia Jesus também de longe o suficiente para não perder a vida por Jesus. Então ele ficava de pé ali, a meio termo, para que caso Jesus o procurasse, ele dissesse: olha, Jesus, estou aqui, hein? Disse que vinha com você até a morte e estou junto. Mas também Pedro não chegava próximo o suficiente para que tivesse que ser apanhado e crucificado junto com Cristo. Então eu já queria começar que você meditasse na sua vida, não compete a mim meditar na sua vida, e começasse a se perguntar quantas vezes nós não seguimos Jesus de longe. Quantas vezes nós não nos misturamos no meio da multidão e dizemos: olha, Jesus, eu estou te seguindo, hein? Mas Jesus sabe que o nosso coração está muito distante dele. Jesus sabe que o nosso comprometimento está muito distante dele. E Pedro estava fazendo isso. Então ele estava empolgado, provavelmente, porque ele disse que daria a vida por Jesus. Mas ele segue de longe, devagarzinho. A queda de Pedro,
ela foi progressiva, queridos. Pedro começa a cair, Pedro começa a descer os degraus pouco a pouco. Ele tem a primeira queda, ou ele desce o primeiro degrau, quando ele diz para Jesus: olha, Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, tu vai me negar? Ele diz: não, não nego. A segunda queda de Pedro, ou o segundo degrau que Pedro desce, se dá justamente no momento em que Jesus chama Pedro para orar no monte do Getsemane, e ele dorme. O terceiro degrau de Pedro se dá no momento em que Jesus é pego e ele mete a mão na espada e tenta cortar a cabeça de um soldado. Pedro continua descendo, porque diante da negativa de Jesus dizendo não pegue na espada, ele foge. Pedro continua descendo, porque quando ele deveria seguir o seu mestre lado a lado, ele segue de longe. E Pedro vai continuar descendo, queridos. Pedro só vai parar de descer, sabe quando? Quando o galo cantar. E quando ele negar Jesus 3 vezes. E aí ele vai cair em si e vai dizer que ele realmente havia se traído e traído ao mestre. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque na nossa vida não é diferente. Geralmente a gente vai caindo aos poucos. Geralmente a gente vai descendo degrau a degrau. Dificilmente a gente desce ladeira abaixo de uma vez só. A gente vai se afastando um dia de cada vez. Um pouquinho de cada vez. A gente vai abrindo exceções um pouquinho de cada vez. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso não é pecado. Ah, isso não é bem assim. Ah, Deus me entende, vai relevar. Deus sabe que eu sou fraco, pastor. Queridos, não se engane. Passo a passo. Você vai terminar longe de Jesus e negando a Ele como Pedro fez. Então o texto segue e diz que no exato momento que Pedro entra no templo, ou melhor, na casa do sumo sacerdote, a criada da porta olhou para ele e disse: esse camarada é crente. Esse camarada é seguidor de Jesus. E aí ela não se contenta, olha para Pedro e diretamente diz para ele: tu és um dos discípulos de Jesus. E aí o camarada valente, que era Pedro, muito autoconfiante, muito empolgado, fica assustado, amedrontado, diante de uma criada, diante de uma porteira. Pedro estremece, o grande Pedro, o poderoso Pedro. E aí a palavra dele é: mulher, não o conheço. Começava Pedro nas suas 3 negativas do seu Senhor e Salvador. Começava o declínio de Pedro a se agravar. E aí eu diria, os irmãos sabem, a Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Então Pedro começa com um degrau e agora Pedro já está perdendo a noção das coisas. Uma criada reconhece que ele é discípulo de Jesus, mas ele mesmo, cego, surdo e ensandecido pelo pecado, pelo medo, diz: eu não conheço este homem, eu não sei do que você está falando. Então é lamentável perceber que uma queda leva a tombos mais graves. Brechas que nós damos na nossa vida nos levam a problemas seríssimos. E aí eu lembro que há 2 anos, quando eu pregava esse texto aqui, eu dizia assim: onde o medo prevalece, a fé desaparece. Pedro deixou que o medo dele falasse mais alto do que o Jesus dele. Pedro deixou que o medo dele falasse mais alto do que a disposição de seguir o seu Senhor até a morte. E então, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Não estou aqui minimizando o que você talvez esteja vivendo na sua vida, porque cada um sabe aquilo que tem vivido, só sabe, não é isso que dizem, a quentura da panela, aquele que mexe. Mas entenda uma coisa: se você permitir que o medo prevaleça na tua vida, a fé vai desaparecer. E quando você menos perceber, você será escravo do pecado, você será cativo do medo e vai fazer o que Pedro fez: negar o seu Senhor em público, não uma, mas 3 vezes. O texto segue, no versículo 58, diz assim: pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. A segunda negação de Pedro vem logo em seguida. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 71, vai dizer que após Pedro ser desmascarado pela primeira vez, ele tenta sair do palácio, mas não deixam ele sair. Então ele volta, e nisso que ele volta, parece que a fofoca já correu solta, outra mulher aponta o dedo para ele e diz: tu é um dos tais, você é discípulo de Jesus. E ele diz: mulher, eu não sou. Aqui, na verdade, aqui Lucas está dizendo que é um homem eu não sou. Mas em Mateus diz que uma outra criada também reconhece a Pedro como discípulo de Jesus. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 71, diz assim: e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada,
a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço tal homem. O texto em Marcos, no capítulo 14, vai dizer que Pedro ficou tão irritado, tão constrangido, que ele praguejava e jurava que não conhecia Jesus. E aí eu me pergunto, né? Às vezes nós, cristãos, nos dias de hoje, nos julgamos tão prepotentes, tão seguros de si, e aqui está o apóstolo Pedro, negando a Jesus descaradamente 2 vezes seguidas. Aquele que está de pé, queridos, vigie, porque ninguém está isento de cair como Pedro caiu. Aquele que está de pé, vigie, porque ninguém está isento de se afastar dos caminhos do Senhor e voltar a praticar coisas que anteriormente praticávamos. Aquele que está de pé, vigie, porque em nada somos melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora e que ainda não confessaram Jesus. Em nada. Você tem algo que nos sustenta e nos livra de cometer abominações e pecados que todo mundo comete, é a graça de Deus e do Espírito Santo. Porque se dependesse de mim, de você, seríamos e somos tão ruins quanto qualquer pecador. Se não fosse Jesus, o Espírito Santo e a graça de Deus, só eu sei onde estaria agora. Então, vigie. Pedro nega Jesus pela 2ª vez. O texto segue e diz assim: e tendo passado cerca de 1 hora, então ele não conseguiu sair do pátio, foi desmascarado pela 2ª vez. Então, passando 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Vamos parar aqui, daqui a pouco eu vou seguir. Mais uma vez, Pedro não consegue sair do templo, como eu disse, e volta a negar Jesus. Lá no Evangelho de João, João nos traz outras verdades. De manhã, nós lemos aqui o texto em que Pedro pega a espada e corta a orelha de um soldado. João diz que na hora que Pedro está naquele eu não conheço Jesus, alguém vira da multidão e diz assim, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu com ele no jardim? Então, para piorar a situação de Pedro, agora aparece uma testemunha que viu Pedro no jardim cortando a orelha do soldado. E aí Pedro, mais uma vez amedrontado, agora pior ainda, porque agora tinha contra ele uma acusação de agressão ou de tentativa de morte, ele mais uma vez nega ao Senhor Jesus. Nesse meio tempo, o interrogatório de Jesus já acabou e Jesus está sendo levado para uma cela. É isso que está acontecendo aqui. E a gente vai ver o que acontece. O texto segue e diz assim: e logo, estando ele ainda a falar, então Pedro ainda estava negando, praguejando, jurando, reclamando, resmungando, então ele estava falando ainda, o texto diz: cantou o galo. O galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. É uma cena muito triste. Eu não sei se você consegue imaginar e vislumbrar o que está acontecendo. Aquele homem que disse: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? A mesma boca que diz: tu és o Filho de Deus, o Verbo encarnado, agora está dizendo: eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não quero nada com esse homem, eu nunca o vi, eu não faço parte do grupo dele. E outra mulher no Evangelho de João diz: para de bobagem, você é galileu, você fala como ele, você se veste como ele. E Pedro continua como um grande mentiroso, negando a sua fé e negando o seu Senhor. E de repente o galo canta. E o galo mostra para Pedro que mesmo preso, que mesmo crucificado, que mesmo condenado, que mesmo indefeso, entre aspas, Jesus ainda controlava todas as coisas, porque minutos antes ele havia dito para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então, nesse momento, é claro que a vergonha de Pedro deve ter sido tremenda, mas nesse momento o coração dele também deve ter acendido uma chama dizendo: o meu Senhor é soberano, ele disse e está se cumprindo. Fraco sou eu que não acreditei no que ele falou. Fraco sou eu que disse que iria com ele até a morte e não fui, mas ele é soberano, ele é poderoso. Ele disse e está se cumprindo. O galo cantou. Então o galo canta e lembra a Pedro da soberania, da onisciência e da onipotência de Jesus, da advertência. Mas o galo canta e nos lembra que um novo dia vai raiar para Pedro.
O galo só canta porque um novo dia está prestes a nascer. Então acende uma chama dentro de Pedro dizendo, um novo dia é possível. O meu Senhor é fiel, as palavras dele se cumprem. Ele não mente, ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então eu posso crer em Jesus. Pedro acende dentro dele novamente um desejo de voltar a ser o Pedro que era. Mas se não bastasse o galo cantar, o texto diz que Jesus, saindo da sala do interrogatório, quando passava pelo canto do pátio, como se fosse esse pátio, Jesus conseguiu, no meio da multidão, olhar diretamente para Pedro. Olha, não sei você, mas se fosse eu teria caído em terra. Eu teria chorado horas. E é isso que vai acontecer com Pedro. Então Jesus passa, olha diretamente para Pedro. Então se o galo traz à memória de Pedro que Jesus era soberano e sabia o que estava falando, o olhar de Jesus penetra na alma de Pedro. Ele está vendo aí, Pedro, se tu tivesse confiado em mim. Mas fique tranquilo, Pedro. Eu disse para você, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por você. Roguei por você para que a tua fé não desfalecesse. E aí o texto termina dizendo assim, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não sabemos como Pedro conseguiu sair do palácio, que hora que a porteira lá deixou ele sair. A verdade é que ele sai, e o texto diz que ele chora copiosamente, genuinamente, sente uma tristeza do arrependimento. E aí eu lembro das palavras da Bíblia que diz que enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem, e Pedro percebe isso da pior maneira possível. Nós provavelmente já tivemos experiências parecidas com essa. Talvez você diga assim, pastor, eu nunca neguei Jesus. Será que não, irmãos? Às vezes negamos Jesus com as nossas palavras, às vezes com as nossas atitudes, às vezes com os nossos pensamentos, às vezes na maneira que a gente lida com o nosso colega, com o nosso irmão, com o nosso familiar, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Será que realmente nunca negamos Jesus? Será que realmente no meio da nossa vizinhança, no trato com as pessoas que são nossos vizinhos, será que a gente nunca negou Jesus? Eu não sei você, queridos, mas eu costumo dizer que se eu não vigiar constantemente, eu vou negar a Jesus. Constantemente. Mas Pedro negou e nos deixa um grande exemplo de como fazer se um dia nós cometemos o mesmo erro de Pedro. Ele chora amargamente. Amargamente. Ele se arrepende do seu pecado. Acredito que Jesus deve ter sofrido muito com os açoites que ele vai sofrer daqui a pouco, no decorrer do Evangelho de Lucas. Mas acredito que Jesus deve ter sofrido mais ainda quando viu um dos seus discípulos vendê-lo por 30 moedas de prata e os seus 11 discípulos correrem e o deixarem sozinho. E Pedro, inclusive, negando 3 vezes. Então, eu queria dizer para mim, primeiramente, para você que está aqui nessa noite, que a gente deve avaliar ou reavaliar a nossa vida constantemente, nos perguntar se a gente tem negado ao Senhor, se a gente tem sido fiel ao Senhor, da maneira que Ele é fiel para conosco. Porque Ele é fiel. Mas verdadeiramente, constantemente, a igreja evangélica tem dado mau testemunho e os evangélicos têm negado ao Senhor de forma escandalosa. Então, a palavra para a gente nessa noite é cuidado. Pedro é um alerta para todo crente. Pedro é um alerta para todo cristão. Não confie nas suas forças. Não confie no seu coração. Não confie no seu braço. Confie no Senhor Jesus Cristo e no poder que é derramado pelo Evangelho de Deus, pela pessoa do Espírito Santo dele. Senão você vai fazer igualzinho a Pedro. Para terminar, quero fazer algumas aplicações rápidas. A primeira aplicação que eu queria fazer para que você guarde é que pequenos e graduais passos nos levam para grandes pecados. Então, pequenos e graduais pecados nos levam a grandes pecados. Pequenas brechas abrem a porteira para que Satanás brinque com a nossa vida. Segunda aplicação que eu queria fazer é que um crente, Pedro era crente, pode cair num grave pecado. Então, meu irmão, vigie constantemente. Terceira aplicação que eu queria fazer, falei no início, quero repetir, Pedro estava perto de Jesus o suficiente para se achar justo, mas ele estava longe o suficiente para não ter que pagar o preço de morrer por Jesus. Cuidado, para que você também não viva assim. Cuidado para que você não fique perto o suficiente para dizer que é crente, mas longe o suficiente para não ter que viver em santidade, piedade, compromisso e comunhão com Ele. É muito fácil dizer que é crente.
É muito fácil estar no meio do povo evangélico. É muito legal participar de uma festa missionária. Contudo, entretanto, todavia, é muito fácil também estar de corpo presente numa festa, mas com o coração bem distante da cruz de Cristo. É lamentável viver assim. Quarta aplicação que eu quero fazer é que ainda que Pedro tenha falhado e que ainda que nós tenhamos muitas falhas, o meu e o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo não falha. E a sua misericórdia dura para sempre. Quando ele olha para Pedro, ele olha para lembrar a Pedro que Pedro era falho, mas que ele era perfeito. Que Pedro tinha pecado, mas que ele tinha perdão. Que Pedro era um homem fraco, mas que Jesus era o salvador dele. Que Pedro tinha altos e baixos, mas o meu e o seu Senhor só tem uma situação e ele a todo momento vive nas alturas. Para isso que ele olha para Pedro. Tenho certeza que aquele olhar foi um olhar de compaixão, um olhar que só poderemos contemplar quando chegar na glória. Mas Pedro teve esse olhar, e esse olhar vai levantá-lo. A última aplicação que eu quero fazer é que, ainda que o arrependimento e o reconhecimento do pecado possam doer momentaneamente, meus irmãos, é a única solução. É a única saída. Ainda que o arrependimento e a confissão de pecado possa trazer vergonha momentaneamente, é a única solução. Então, se eu puder te dar um conselho para terminar essa mensagem, eu diria: corra cada vez mais para perto de Jesus. Se prostre cada vez mais aos pés de Jesus. Se aproxime cada vez mais da cruz de Jesus. É possível que, ao se aproximar de Jesus e da santidade dele, da cruz dele, alguns defeitos meus e seus fiquem aparentes. Porque quando a gente se aproxima da luz, aquilo que é treva é revelado. Mas a única maneira de ter uma vida santa e de ter vida eterna é se aproximando da cruz, é se aproximando de Cristo, e não vivendo, e não caminhando, e não seguindo Ele de longe. Então, eu não sei qual é a sua realidade, inclusive dos membros da minha igreja, não sei a realidade de todos, mas eu quero terminar essa mensagem com um conselho. Hoje ainda, corra para os pés de Jesus. Corra para a cruz de Cristo Jesus e se prostre diante dele. Porque ele é o único que pode, assim como fez com Pedro, olhar para mim e para você e restaurar a nossa vida. Amém? Vou orar.